O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino do céu, no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 28º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra de hoje nos apresenta a eleição que nós devemos fazer da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Já na primeira leitura, nós vemos que o Espírito Santo, inspirando o rei Salomão, no livro da sabedoria, diz: Preferi a sabedoria aos cetros e tronos. Em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza, e não a igualei em nenhuma pedra preciosa. Ou seja, a sabedoria é aquilo que mais interessa para nós. E, de fato, o que é a sabedoria? A sabedoria é aquilo que vem do próprio Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado a sabedoria eterna e encarnada. Ou seja, aqueles que desejam as coisas deste mundo, desejam coisas perecíveis. Mas a sabedoria, ela é eterna. É algo que nunca passará. E é ela que nós devemos almejar. E como é que nós chegamos até a verdadeira sabedoria? Escolhendo a Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Escolhendo a palavra de Deus como guia permanente da nossa vida.
Na segunda leitura, a carta aos Hebreus, nós vemos essa exaltação da palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso nós devemos nos submeter a ela, e não a qualquer outro poder neste mundo. A palavra de Deus é a palavra da sabedoria verdadeira, e escolhê-la também é um ato de sabedoria da nossa parte. E no Evangelho nós vemos então Jesus fazendo esse grande convite àquele jovem rico. Essa passagem já conhecida por nós. Um jovem que era cumpridor dos mandamentos se acerca até Jesus e, sabendo da sabedoria de Jesus, percebendo que aquele mestre tinha palavras sábias, pergunta a ele: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus então diz que ele deveria cumprir os mandamentos. E aí ele diz: mestre, isso já cumpro desde a juventude. Jesus olha para aquele rapaz, que era cumpridor dos mandamentos com amor e diz: só uma coisa te falta. Vai, vende os teus bens, e me siga, e depois terás um tesouro no céu. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que aquele rapaz deve agir com mais sabedoria ainda. Ele já agia com sabedoria cumprindo os mandamentos, ou seja, se submetendo à palavra de Deus, mas faltava algo ainda. Ele precisava desistir de tudo de si e se submeter completamente, ou seja, vender tudo aquilo que ele tinha, despojar-se de si mesmo e se submeter a nosso Senhor. Ouvir aquela palavra, segue-me, e acolhê-la e, de fato, cumpri-la em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade. Esse apelo que Jesus fez a esse jovem rico é o apelo que ele fez aos apóstolos. A mesma palavra, o mesmo verbo que Jesus dirigiu a São Pedro, a São Mateus, a todos os apóstolos: segue-me. Jesus dirige a esse jovem rico. Mas aqui existe uma diferença. O Evangelho diz que o jovem, ao ouvir as palavras de Jesus, que faltava algo para ele, que ele deveria, de fato, vender todos os seus bens, ou seja, desistir de si mesmo e se integrar completamente a Jesus, ele voltou para casa triste, porque percebeu que era muito rico e não queria se despojar das suas coisas. Diferentemente dos apóstolos, que abandonaram tudo e seguiram Jesus, esse rapaz voltou para casa cheio de tristeza. Vejam, a tristeza desse rapaz se dá não por ele possuir os bens, porque na cabeça dele possuir esses bens trazia para ele alegria. Mas a tristeza dele viria justamente do fato de não querer despojar-se dos seus bens e não ouvir a palavra de Deus. No fundo, o que causa tristeza no coração desse rapaz é o fato de não ouvir a palavra de Deus e não ser capaz de cumpri-la. Isso acontece conosco também. Sempre quando nós somos acometidos de alguma tristeza, mesmo que nós possuamos muitos bens, mesmo que nós sejamos alguma coisa neste mundo, nós somos acometidos de uma tristeza, porque o descumprimento da palavra de Deus, ou seja, não atender ao apelo, não atender ao convite de Jesus de o segui-lo e de segui-lo completamente, despojar-se de si mesmo, causa uma tristeza, porque só Jesus é a causa da verdadeira alegria. Nós não agimos com sabedoria, escolhendo as coisas deste mundo e escolhendo a nós mesmos. Nós agimos com sabedoria, escolhendo a Jesus, que é a verdadeira sabedoria. Isso implica de nós, então, uma atitude radical. Todos nós somos submetidos a essa mesma pergunta que Jesus fez ao jovem rico. A esse mesmo chamado, esse mesmo apelo: vem e me segue. É claro que cada um no seu estado de vida, cada um na sua circunstância. Mas mesmo aquelas pessoas que possuem coisas deste mundo, que possuem atribuições, que possuem um lugar social, que possuem responsabilidades, essas pessoas devem viver no espírito de despojamento e se submeterem tudo a nosso Senhor, porque somente assim serão felizes. Nós precisamos aprender pouco a pouco a viver esse espírito de despojamento das coisas deste mundo. Aprender que as coisas deste mundo são efêmeras e são passageiras. E por mais que nós as procuremos, nós jamais seremos saciados pelos bens deste mundo. E nós jamais seremos saciados por nós mesmos. Nós não somos causa da nossa felicidade, não podemos ser. O problema é que o ser humano, ferido pelo pecado, por conta da soberba, acha que é capaz de ser feliz por si mesmo. Ou seja, buscar as coisas deste mundo e buscar a si,
seria um caminho de felicidade. Mas o Evangelho nos diz que é justamente o contrário. Esse é um caminho de infelicidade. É o que aconteceu com o jovem rico. Buscou, sim, cumprir os mandamentos, mas não com a intenção perfeita, não com a reta intenção. Com certeza Jesus percebeu no coração daquele rapaz uma intenção inicial boa, mas que precisava ser purificada. E esse rapaz não permitiu-se ser purificado. Jesus quer também purificar as nossas intenções. Nós, de fato, muitas vezes nos assemelhamos a esse jovem rico. Nós cumprimos os mandamentos, nós procuramos obedecer à lei de Deus, nós participamos da Santa Missa aos domingos, nós nos confessamos, nós buscamos honrar nosso pai, nossa mãe, nós buscamos não lesar as pessoas, mas muitas vezes nós não nos permitimos ser purificados nas nossas intenções mais profundas e seguir a Jesus na sua radicalidade. É isso que nós precisamos aprender, especialmente daqueles que seguiram Jesus, dos apóstolos. Se submeter a nosso Senhor é aquilo de mais importante que nós podemos fazer. E é claro que isso não é fácil. Muitas vezes nós temos medo de seguir plenamente a Jesus, porque nós sabemos que esse será um caminho de cruz, esse será um caminho de renúncia. Mas aqueles que têm uma fé viva, aqueles que percebem que o grande tesouro está à sua frente quando seguem Jesus, são capazes de passar por qualquer prova. Então, antes de mais nada, nós precisamos perceber a grandeza do dom, daquilo que Jesus nos apresenta. Nós precisamos aprender a grandeza do dom da verdadeira sabedoria e como é que nós devemos agir conforme essa sabedoria. Só quem tem uma experiência profunda de Jesus é capaz de se submeter a Ele. Jesus olhou para aquele jovem com um olhar de amor. O evangelista São Marcos, ele enfatiza isso. Jesus olhou com amor. E Jesus olha com amor para todos nós. Mas nós precisamos aceitar o amor, não rejeitar o amor de Jesus. É claro que esse é um amor que nos compromete. É um amor que vai nos conduzir para caminhos que nós não sabemos, caminhos insuspeitados por nós. Mas o olhar de amor de Jesus deve nos convencer. Nós devemos ter a coragem de fitar Jesus nos olhos. É possível que aquele rapaz, quando foi fitado por Jesus, ele tenha abaixado seus olhos, olhando para dentro de si mesmo e saiu acabrunhado. Não desviemos o olhar do olhar de Jesus, porque Jesus olha para cada um de nós e olha nos nossos olhos, olha profundamente. Jesus nos conhece no mais profundo do nosso ser. E nós devemos permitir-nos ser olhados por Ele, porque é esse olhar que vai nos conduzir à nossa realização plena. Esse olhar que vai nos conduzir depois às alegrias do céu. E Jesus ainda dá uma consolação, ele diz que aqueles que se submeterem a Ele, ou seja, aqueles que desistirem de tudo nesse mundo, desistirem dos seus bens, desistirem de si mesmos, eles terão essas coisas do mundo. Jesus diz, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Ou seja, nós não precisamos temer que nos faltará alguma coisa, porque Jesus, Ele nos assegura que nós teremos aquilo que é necessário, muito mais do que aquilo que nós imaginamos, com perseguições, vivendo isso no caminho da cruz. E depois teremos do mundo futuro a vida eterna. Por isso não existe razão de não querer ouvir a palavra de Jesus e não segui-lo. Se nós não o seguimos, isso é por culpa própria nossa. Todas as pessoas, elas podem se salvar. A salvação, ela é acolhida. A teologia, a doutrina cristã católica diz que na cruz Jesus já salvou a todos. Mas nós já estamos salvos, mas ainda não. Ainda não por quê? Porque nós precisamos, na nossa liberdade, acolher essa salvação. Ou seja, será salvo quem quiser. Quem utilizar bem da sua liberdade será salvo, porque acolherá esse apelo de Jesus de o segui-lo. Mas nós podemos rejeitar esse apelo. O que é o destino dos condenados? É o inferno. E quem se condena é aquele que livremente escolhe não seguir a nosso Senhor, não seguir os passos do Mestre.
E nós temos essa decisão grave e radical que devemos fazer. Deus é tão bom para com a humanidade, tão bom para conosco, que Ele nos deu esse dom enorme, o dom da liberdade. O dom de aceitarmos a salvação ou de rejeitarmos a salvação. Está nas nossas mãos. Nós podemos realmente voltar as costas para Jesus, mas aí depois nós arcaremos com as consequências. Vamos ter um olhar de sabedoria para tudo isso, sobre a nossa vida. Vamos perder esse temor, que muitas vezes é um temor que é insuflado pela ação do inimigo. O demônio muitas vezes coloca na nossa cabeça ideias erradas a respeito de Deus. A principal ideia que o demônio coloca no nosso coração é de que Deus não é um Deus bom e que Ele não cumprirá com aquilo que Ele nos promete. Mas essa é uma tentação diabólica que nós precisamos vencer. Nós precisamos crer na bondade de Deus. Crer que Deus realmente quer nos conduzir para um caminho de salvação, que vai passar, repito, pela cruz, como Ele mesmo disse, mas que de fato vai nos levar à verdadeira salvação. Por isso lutemos contra essas tentações de dúvidas com relação ao amor de Deus. E vamos ser capazes de renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Cada um de nós, no fundo do seu coração, sabe aquilo que ainda o prende a este mundo, aquilo que o prende a si mesmo. Os vários apegos, aos quais nós estamos enredados, eles precisam ser desfeitos. E isso vai ser desfeito mediante a nossa liberdade, em aceitar realmente o apelo de nosso Senhor. Olhemos para dentro de nós, peçamos principalmente a intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos dizer o nosso sim verdadeiro a Deus, quando Ele nos chamar. Nossa Senhora é aquela que cumpriu mais perfeitamente o chamado de Deus. É aquela que, ao ouvir as palavras do anjo, disse seu sim definitivo. Nossa Senhora jamais usou o mal da sua liberdade, justamente por isso que ela não pecou. O pecado é fruto da liberdade humana usada de modo equivocado. Nossa Senhora jamais viveu de maneira equivocada e disse o seu sim, do início até o fim. Que ela nos ajude, que a Virgem Maria nos ajude a dizer o sim a esse chamado de Jesus, que é feito a todos nós. Não nos enganemos. Esse chamado de Jesus é um chamado universal. O chamado a segui-lo, o chamado a seguir os seus passos, conformar-se com Ele, é para todos, não é só para alguns, não é somente para os religiosos, para os sacerdotes, para os consagrados, é para todas as pessoas. E não é nem mesmo somente para os cristãos, é para todos. Todos são chamados à conversão. É por isso que a igreja peregrina na sua ação missionária, para levar o evangelho a todos os cantos, para que esse apelo de Jesus chegue a todas as pessoas. Por isso, nenhum de nós pode se isentar disso. Jesus está realmente nos chamando. A gente não pode ter uma atitude falsa conosco mesmos, dizendo, não, essa palavra realmente não é para mim. Eu não sinto que Jesus me chama. Então, eu vou me conformar aqui à minha vida cotidiana, com as minhas coisas. Não, Jesus chama a todos nós. E Jesus chama a você. É preciso estar atento àquilo que Jesus quer que nós nos despojemos. Às vezes, é o apego demasiado a algum bem. Às vezes é o apego demasiado a pessoas. Às vezes é um apego demasiado à situação social, a um status social, uma condição social. Às vezes é um apego demasiado a projetos próprios, a sonhos, a ilusões. Todos nós devemos nos desprender dessas ilusões e ficar no mundo real, que é o mundo de seguimento a Jesus, que é o mundo que vai nos conduzir verdadeiramente à salvação. Se nós ficarmos perdidos nas nossas ilusões, nós teremos uma atitude igual do jovem rico, que ficou perdido nas suas ilusões e saiu triste. Não vamos nos iludir com as coisas deste mundo, não vamos iludir conosco mesmos, não vamos iludir com os nossos falsos pensamentos, que muitas vezes são inspirados pelo demônio. Mas vamos permanecer na verdade. Vamos buscar a verdadeira sabedoria, aquela que vem da palavra de Deus, aquela que vem da boca de nosso Senhor. Ele que é a palavra eterna encarnada. E peçamos, mais uma vez, a Virgem Maria, que nos ajude a darmos o nosso sim verdadeiro a Jesus em todas as circunstâncias, a rompermos a covardia que existe dentro de nós
e darmos o passo verdadeiro rumo à nossa salvação, que é o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.